Vamos lá. Bom dia, né? Todos estão me ouvindo, estão me vendo bem? Então, vamos lá, gente. Vamos tratar hoje, né, na aula de prática processual civil, vamos tratar hoje do recurso de apelação. Iremos tratar também do recurso inominado, que são recursos bem parecidos, só que um no âmbito, né, o recurso inominado no âmbito dos juizados especiais cíveis. E, então, eu já disponibilizei para vocês aí na tela a doutrina, né, a parte teórica da apelação. Então, gente, vamos lá. A apelação nada mais é do que o recurso interposto contra a sentença, né, que extingue o processo com julgamento de mérito ou sem julgamento de mérito, né? Então, o cabimento da sentença, o cabimento do recurso de apelação é contra a sentença. Essa sentença, ela pode definir, né, o processo ou não, pode julgar o mérito ou não. Então, o juiz, ele não vai resolver o mérito quando ocorrer o indeferimento da inicial. Então, o juiz nem adentrou no mérito. Então, ali cabe o recurso de apelação, porque ele está colocando fim àquele processo. Né? Muita gente acha que é agravo, e não é. É o recurso de apelação. Se o processo ficar parado durante mais de um ano por negligência das partes, por não promover os atos e diligências que lhe incumbir o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, verificar a ausência de pressupostos e constituindo a ação, né, de desenvolvimento válido regular do processo, reconhecer a existência de perempção e dispendência de coisa julgada, verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual, acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem quando o juízo arbitral reconhecer sua competência. Homologar a desistência da ação. Em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal e nos demais casos prescritos neste Código. Isso aqui, esses tópicos, né, previstos nos incisos do artigo 485, quando o juiz não resolverá o mérito, e cabe o quê? O recurso de apelação. E quando ele soluciona o mérito, né? Quando ele acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção, decidir de ofício o requerimento sobre a ocorrência de decadência ou prescrição, homologar o reconhecimento da procedência do pedido, formulação na ação ou na reconvenção, a transação, renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Então, gente, o recurso de apelação nada mais é do que, querendo ou não, oportunizar que os seus pedidos, né, o pedido que foi colocado à disposição do Poder Judiciário para que ele pudesse entregar uma atividade jurisdicional, se ele não entregou da forma que você acha, né, que o seu cliente acha que você deveria ter direito, tanto do apelante quanto do apelado, você pode entrar com recurso de apelação. Então, é uma forma de colocar essa mesma matéria a ser analisada pelo Tribunal Superior, né? No caso aqui, nós iremos propor a ação e ela vai ser endereçada, né? Ela vai ser destinada para onde? Para o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, dependendo da matéria, né? Que vai ser analisada pelas câmaras cíveis. Então, o recurso de apelação nada mais é do que essa possibilidade de reexame da matéria, mas pela instância superior, né? Quando ocorrer tanto decisão de mérito, quanto não ocorrer a decisão de mérito. Quem pode interpor o recurso de apelação? As partes, né? Que ali, ao invés de requerente e requerido, ele se torna o quê? Recorrente e recorrido, apelante e apelado, né? Então, ele vai, as partes envolvidas no processo, um terceiro interessado e o Ministério Público, quando lhe couber, intervir nesse processo, né? O prazo para interposição desse recurso. O prazo para interposição do recurso é de 15 dias úteis, né? Então, 15 dias úteis.
Eu coloquei, né? Então, 15 dias úteis. Se você deve frisar que a maioria dos concursos, perdão, a maioria dos recursos hoje, o prazo é de 15 dias, salvo os embargos declaratórios, que são 5 dias úteis, e o recurso nominado, que são 10 dias úteis, né? Então, a maioria dos outros recursos, apelação, especial, extraordinário, agravo, todos, houve uma unificação de prazos ali, né, 15 dias pelo novo Código de Processo Civil, que não é mais novo, desde 2015 que ele está em vigência, né? Então, em 15 dias úteis, eu devo interpor o recurso de apelação, sendo que eu vou simplesmente fazer uma folha de rosto, uma folha de interposição, uma petição de interposição direcionada para o juiz que proferiu a sentença, né? O juízo AQUO, aquele de origem que proferiu a sentença, e vou trazer as razões dos recursos em anexo endereçada para o tribunal. Então, eu vou fazer aqui, no caso do recurso de apelação, duas pecinhas, né? Uma peça de interposição, que é chamada essa petição de interposição, e também tem o quê? As razões em anexo, tá? Então, esse prazo de 15 dias, né, eu interponho recurso de apelação no prazo de 15 dias. O juiz, ele recebe esse recurso de apelação, e ele vai fazer o quê? Ele vai intimar a parte contrária, no caso, o apelado, para apresentar o quê? As contras-razões ao recurso, tá? Então, o juiz recebe, né? E ele vai intimar a parte contrária, ou seja, o apelado, para apresentar as contrarrazões, e depois o recurso vai ser analisado pelo tribunal. O preparo, né? O preparo, gente, como nós falamos, né, nos embargos declaratórios, preparo são as custas relacionadas ao recurso, são as custas recursais. E no caso da apelação, é exigido o preparo, né? Salvo se for beneficiário, né? Se a pessoa apelante for beneficiário dos benefícios da assistência judiciária. Se ele não for, então ele tem que pagar as custas recursais, né? O preparo é necessário. Só que hoje, com a reforma do Código de Processo Civil, há a possibilidade, inclusive, de intimar a parte recorrente, o apelante, para emendar esse recurso, até mesmo por falta de preparo. Antigamente, não. Se você não era beneficiário da assistência judiciária e você não realizasse o preparo, você não teria oportunidade mais de dar prosseguimento àquele recurso, porque ele não ia ser aceito em decorrência da ausência de preparo. E, inclusive, acontecia casos de que o próprio cálculo que você preenche, né, a guia de recurso, o próprio cálculo, às vezes, era feito errado. Você lançava um dado errado e, às vezes, dava diferença de centavos, de poucos, né, pouco valor. E, mesmo assim, não era aceito esse recurso em razão de ausência de preparo. Né? Então, hoje já existe a possibilidade de chamar o apelante, ou seja, intimar o apelante, para fazer a complementação do pagamento das custas de recurso, né, do preparo. Regularidade da sentença cabe apelação. Então, nós já falamos, as sentenças que analisam o mérito e as sentenças que não analisam o mérito, cabe ali, de acordo com 1010, a recurso de apelação. Agora, a apelação, ela, de acordo com 1010, a apelação é interposta por uma petição, ela é formal, né, a formalidade do processo, ela é formal, ela é necessária que seja escrita e interposta, dirigida ao juízo de primeiro grau, e vai conter, e deve conter, nos nomes e a qualificação das partes, a exposição do fato e do direito, as razões dos pedidos de reforma ou de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão. O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias, aquilo que eu já tinha falado.
Então, gente, essa peça de interposição, ela vai ser dirigida ao juízo da causa, ao juízo de origem, ao juiz que proferiu a sentença. Já as razões do recurso, ela vai ser direcionada ao tribunal competente. Então, nós temos aqui duas peças distintas. Uma peça de interposição, né, uma petição de interposição, e a outra, as razões do recurso, que vai ser direcionado para o tribunal. Os efeitos, né, devolutivo e suspensivo, excepcionalmente, será recebido apenas o efeito devolutivo. E o roteiro, né? Vamos lá. Primeiro, a petição de interposição. Como eu falei para vocês, o endereçamento, ela é dirigida ao juízo da causa, que irá receber o recurso, intimar o apelado para oferecer as contras-razões e enviará o recurso para o tribunal. Então, gente, o juiz, o juiz de origem, o juízo de origem, ele vai fazer essa análise se está tudo certinho, a questão da tempestividade, ele vai fazer a análise formal do processo, do recurso, antes de encaminhar para o tribunal. Então, ele vai receber esse recurso, ele vai analisar, né, a questão das formalidades, vai mandar intimar a parte contrária, no caso, o apelado, para juntar as contrarrazões e depois vai subir o recurso completo, né? Já todo completo o recurso, para que seja já direcionado ali para o tribunal. Como nós falamos, tem que ter um nome, o nome da ação, o nome do recurso, o artigo que fundamenta o recurso, mencionar acerca da tempestividade de preparo. Então, nessa folha de interposição, nessa petição de interposição, é necessário vocês criarem tópicos de tempestividade, né, do preparo. Aí, se não tiver preparo, se for beneficiário de assistência judiciária, você já tem que colocar aqui, em razão de ser o apelante beneficiário de assistência judiciária, né, fica isento de recolhimento de custas, de preparo. Então, você tem que falar, porque para que já o juiz analise e já saiba, apesar que fica constando lá no processo eletrônico, mas mesmo assim é necessário você fazer essa ressalva. Depois vem o quê? O pedido de retratação. Nos seguintes casos, né? Indeferimento da petição inicial, de improcedência de liminar e sentenças terminativas. Bom, depois vem o quê? O encerramento. O encerramento é o quê? Neste termo, pede deferimento, o mesmo requer que seja juntadas as apelações, acolhidas as razões em anexo, perdão, e que sejam remetidas para o tribunal competente. Nestes termos, pede deferimento e, assim, termina e finaliza a petição de interposição. E depois, em anexo, vem o quê? Vem as razões do recurso, né? Então, gente, a peça de interposição, você vai fazer em outra folha. Vai fazer numa folha e as razões você vai fazer em uma outra folha, tá? Então, não é para fazer tudo junto. Por quê? A peça de interposição, ela é direcionada para o juiz ACO. As razões, ela é direcionada para o tribunal, tá? Então, as razões você vai colocar, é bom você colocar com marca de origem, número do processo, apelante, apelado, e depois vem o quê? Os cumprimentos, né? Egrégio tribunal, colenda câmara, eminentes julgadores. Demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, ou seja, tempestividade, cabimento, preparo, interesse recursal. As preliminares de apelação requer o julgamento preliminar, se for o caso. Depois vai fazer o quê? Um breve relato sobre o processo, sobre todo o processado. Né? A gente vai fazer um resumo de todo o ocorrido. É uma síntese, né? O que você vai ter que fazer, ressaltar mais, é o ponto que você quer apelar, que é a sentença. Então, você vai falar o quê? O que foi pedido, né, na inicial, na contestação que foi rebatido, se houve ali audiência de instrução e julgamento, né, se teve memorial, aí depois vai o quê? Você já entra já com as razões, o porquê que você está
entrando com esse recurso, o que foi que o juiz concedeu ou não concedeu, concedeu parcialmente, né? E você tem interesse em interpor recurso de apelação. Então, você vai fazer um breve relato e vai ressaltar o que é a sentença, que a sentença ela foi julgada improcedente ou parcialmente procedente, e você vai atacar aqueles pontos que foram suscitados na sentença, né? Depois vem o mérito recursal, né? As razões da reforma da sentença. Por que você quer reformar, que você acha imprescindível reformar aquela sentença? Quais os motivos, né? Alegar artigos e súmulas aplicáveis ao caso. Erro injudicando, se o juiz se equivocou quanto à apreciação da demanda, seja porque errou na interpretação da lei, seja porque não adequou corretamente os fatos no plano abstrato da norma. O erro recai sobre o próprio conteúdo que compõe o litígio. Então, você vai pedir o quê? A reforma da sentença. Erro em procedendo, erro no procedimento, é um vício de forma de uma decisão judicial, está sempre ligado às regras processuais. Nesse caso, você vai pedir a invalidação da sentença. Vou colocar mais uns Szinho aqui. Requerimento. Depois, ao final, você vai fazer o requerimento ante o exposto, requer o conhecimento e provimento do recurso para. Então, você tem que falar para que você quer. Para o quê? Reforma. Que haja reforma da sentença, né? Favorável. A nulidade da sentença. A cassação da sentença. E depois vem o encerramento, né? Nestes termos, pede deferimento. Em regra, no recurso de apelação quase não se usa, né? Neste termo, pede deferimento. Como vocês verão no modelo abaixo. Modelo aqui, o modelinho do recurso de apelação, né? Essa daqui é a folha, é a petição de interposição. Então, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito. Aqui eu falo, muita gente fala, professora, mas você ensinou que há o juízo. Eu posso colocar excelentíssimo? Gente, isso não vai alterar a análise da sua petição. O que a gente fala para vocês utilizarem ao juízo é em razão da prova da OAB que está sendo exigida, né? De acordo com o que está previsto no Código de Processo Civil. Mas é errado, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, né? Não é errado, tá bom? Isso não é errado. Você vai encontrar muitas petições ainda com esse tipo de endereçamento. Isso é até mesmo uma praxe que foi criada durante quantos anos, né? Aqui você vai colocar o nome do apelante, qualificação, nos autos da ação tal, que move em face, né, o nome da parte apelada, também qualificado, tarará, inconformado com a sentença proferida às folhas tais, interpor, aqui não é folhas, né, como nós já falamos, aqui é evento ou movimentação, né, interpor recurso de apelação nos termos do artigo 1009 e seguintes do Código de Processo Civil pelas razões que seguem acostadas ou em anexo, né, destaca-se desde logo que a apelação é tempestiva e encontra-se devidamente preparada, ou informa que deixou de recolher custas pertinentes ao ato por ser beneficiário da gratuidade da justiça. Aquilo que eu falei, se você não pagar o preparo e for beneficiário da assistência judiciária, você deve mencionar isso na sua petição. Requer a intimação da parte contrária para, querendo apresentar suas contrarrazões e ainda sejam os autos remetidos ao Egresso Tribunal de Justiça do Estado de Goiás para processamento e julgamento, sendo a apelação conhecida e recebida em seu duplo efeito. Né? Se for o caso, você vai pedir a retratação, que no caso não foi uma sentença terminativa. O modelo das razões. Agora, nós fizemos a peça de interposição, né? E agora nós iremos fazer a peça das razões. A peça que vai conter as razões do recurso. Então, essa peça, ela é endereçada para o Tribunal Superior, né? No caso aqui, o excelentíssimo senhor doutor, desembargador, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Aí tem o apelante, o apelado, você vai colocar os nomes. Egrégio Tribunal, colenda Câmara, eminentes julgadores. Também tem uma vírgula.
ou seja, do preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Então, você vai falar o quê? Que o recurso é tempestivo, uma vez que foi apresentado dentro do prazo legal previsto em lei, né, qual seja 15 dias. Ou seja, vai falar, a sentença foi publicada no dia tal, começando a correr o prazo dia tal, e o recurso foi interposto dia tal, sendo tempestivo, né? A apelação encontra-se devidamente preparada, ou aqui, no caso, se você for beneficiário da assistência judiciária, você menciona, né? Menciona nessa parte. E, pelo exposto, sendo demonstrado todos os requisitos para o presente recurso, requer seja o mesmo conhecido para, ao final, dar-lhe provimento. Da inexistência de interlocutórios não agraváveis de imediato, se for o caso. Aí você já vai o quê? Para a síntese do processo. Então, você vai fazer uma narrativa dos principais atos do processo até a sentença. Como eu falei para vocês, inicial, defesa, principais atos probatórios e a sentença. Aí você vai falar, por sua vez, o magistrado recorrido prolatou a sentença julgando improcedente pedido formulado pelo autor apelante. Isso aqui não precisa, né? O apelante. Só apelante. No entanto, como será demonstrado a seguir, a sentença merece ser reformada. Aí vem as razões para a reforma ou anulação da sentença. Então, você vai fundamentar o porquê, né? O porquê que a sentença proferida pelo juiz de primeiro grau merece reforma, merece anulação, merece cassação, né? E depois vem o do pedido, né? Tem gente que, como eu falei para vocês, nem coloca nesses termos pede deferimento, né? Coloca diferente, mas isso aí não interfere, né? Por todo exposto, o apelante requer que o presente recurso de apelação seja conhecido e quando seu julgamento lhe seja dado integral provimento para reformar a sentença recolhida e acolher o pedido inicial do autor, autor apelante, e aí você fala o que você quer, né? Qual que é o intuito do seu recurso? Porque você falou o tempo inteiro aqui em cima, falou sobre as razões, e no pedido você não fala, só fala que seja acolhido, né, seja conhecido e julgado provimento, dado provimento ao recurso. Então, você fala em que sentido que você quer que dê provimento? Né, que seja concedido dano moral, que seja... às vezes o juiz julgou parcialmente procedente e concedeu um dano moral baixo na sentença. Você pode pedir aqui, né, que seja majorado o valor concedido a título de dano moral, né, que seja... Então, aqui você vai falar o que você quer, qual o ponto que você quer reformar, tá? Depois vem local, data e advogado, nome do advogado. Isso aqui, tem gente que, igual eu falei para vocês, no final não coloca nesses termos pede deferimento, isso não interfere, tá? Então, gente, o recurso de apelação é isso. É bem simples. E tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tranquilo? Bom, com relação ao recurso de apelação, ele é um recurso mais utilizado, né? O agravo, recurso de apelação e recurso nominado. Então, nós iremos também, eu vou trazer para vocês um modelinho de recurso nominado, que é o recurso que vocês também utilizarão muito, né, no âmbito dos juizados especiais cíveis. E a diferença que né, a primeira diferença, o prazo, né? O prazo é de 10 dias úteis. A primeira diferença. A segunda diferença é que se chama recurso nominado. Ele não, ou seja, ele não tem um nome, né? Então, ele tem ali esse nome que foi dado ao recurso, mas ele não tem um nome específico, né? De, por exemplo, apelação. Ele não é considerado ali apelação. Ali ele se chama recurso nominado, nos juizados especiais cíveis. Mas os requisitos são os mesmos, né? Tudo é muito parecido com apelação, salvo a questão do prazo, né? E o preparo também. O preparo é necessário? Sim. Nos juizados especiais cíveis, não há cobrança de custas processuais na primeira instância, tá? Na segunda, há cobrança de preparo. Então, para recorrer, eu tenho que efetuar o pagamento do preparo.
no caso recorrente, ele deve efetuar o pagamento do preparo. Só que, gente, é um absurdo nos juizados especiais cíveis os valores dos preparos. Por que é caro? É cumulativo, né? Da primeira, que não foi cobrado, e da segunda, até mesmo pela própria essência da Lei 9.099, que é uma lei que prima pelo acordo, né, pela celeridade. Então, realmente, só vai recorrer àquelas pessoas que têm condições de pagar essas custas, ou se essa pessoa, né, se o recorrente, for beneficiário da assistência judiciária, né, porque não é barato recorrer. Eu vou procurar aqui o recurso inominado, tá, gente? Aí eu já volto agorinha para vocês. Apareceu para vocês, né? Tá compartilhando? Tá, né? Então vamos lá. Bom, gente, como eu falei para vocês, o recurso nominado ele é muito parecido com a apelação, salvo na questão do prazo, né? Ficar atento com relação ao prazo, tanto para apresentar o recurso nominado, quanto também para contrarrazoar, tá? O recurso nominado, o prazo é 10 dias. E aqui eu vou endereçar, né, a mesma coisa, essa petição de interposição, essa peça de interposição, eu vou direcioná-la para o juiz que proferiu a sentença, né, da mesma forma do que a apelação, e, posteriormente, eu vou juntar o que as razões do recurso, né, e vou direcioná-la para o que? A turma recursal. A turma recursal daqui da comarca, né, era aqui, inclusive, até no prédio da Faculdade União Evangélica, e hoje fica em Goiânia, né? Então, as turmas recursais estão agora territorialmente fixadas em Goiânia. Então, para fazer uma sustentação oral, você tem que se deslocar daqui para Goiânia ou fazer de forma remota, como está sendo utilizado agora nesse momento de pandemia. Então, houve aí as partes tiveram, os advogados, no caso, tiveram que adequar, né, para fazer a sustentação oral através de videoconferência, né, então, de forma remota. Então, eu acho que é o futuro, né, é o futuro. A advocacia mudou muito nesses meses que nós ficamos aí parados, né, parados entre aspas, né, porque a gente nunca trabalhou tanto na vida igual nesse momento de isolamento social. Então, houve uma readequação da justiça e a probabilidade de que isso permaneça em alguns pontos, mesmo voltando aí né, no caso, havendo o retorno do atendimento do Poder Judiciário, a probabilidade de permanecer, né, algumas medidas que foram adotadas nesse momento de pandemia é muito grande, né, até mesmo por uma questão de economia. Imagina o quanto fica mais acessível e em conta para o tribunal, para o Poder Judiciário, sem haver toda essa logística, né, numa sessão, quantos servidores trabalham, né? Se for de forma remota, se for online, não precisa desse tanto de gente. As pessoas podem ficar lá trabalhando nos processos, ao invés de ficar direcionando ali para a sessão, né? Então, eu acho que vai permanecer muita coisa, né? Depois dessa pandemia, que mudou totalmente nossa forma de viver, né? Então, aqui a gente coloca a mesma coisa, altos números, né, o número do processo, a comarca de origem, recorrente, recorrido. Aqui também nós iremos cumprimentar a turma recursal, né? Aqui nós iremos fazer aquelas breves considerações iniciais com relação à tempestividade, ao preparo,
né? Se for no caso de justiça gratuita, eu tenho que ressaltar. E depois eu vou entrar no resumo dos fatos, né? Eu vou fazer o relatório do processo. Aquele processo eu vou mencionar somente os pontos importantes, ou seja, inicial, contestação, impugnação, no caso, se teve ali audiência de instrução de julgamento, oitiva de testemunha, alguns documentos importantes, e vou fazer um breve relato sobre esse caso, né? Depois vem o mérito, né? No caso aqui, não teve fixação de dano moral, né? Então, aqui a gente tem que demonstrar, né, rebatendo essa sentença, que houve sim a ocorrência de dano moral, que não foi. Hoje os juízes estão adorando utilizar essa prerrogativa essa jurisprudência de mero aborrecimento, né? Então é complicado. Eu tive uma sentença, tivemos um acórdão, né, uma pessoa que teve o recurso julgado procedente, o valor da condenação em primeira, né, nos juizados foi de R$ 7.000, e na segunda instância os juízes entenderam que não ocorreu dano moral, que foi mero aborrecimento e não tem nem mais, acabou os 7.000. Então, é complicado isso, né? Então, eu vou falar sobre o mérito, ou seja, o porquê que eu vou reformar essa sentença, que eu quero que reforme essa sentença, né, que eu vou reformar, não. Espera-se que eu atinja o objetivo, que é convencer, né, a turma recursal que meu recurso tem viabilidade e que seja aceito e acolhido e provido. Bom, aqui eu vou expor, né, da fixação do quanto indenizatório, também eu vou mencionar, porque o intuito é esse, de majoração, e depois vem a conclusão. Ante o exposto, né, tudo que nos consta os autos, requer ao recorrente que seja conhecido, dado provimento ao presente recurso, sendo arbitrada indenização bastante para satisfazer os escopos da indenização por dano extrapatrimoniais, determinando a incidência de juros moratórios e compensatórios a partir da data do fato. Pede-se deferimento e coloca a data. Então, o recurso nominado também é bastante simples, né? Quem faz uma apelação faz um recurso nominado tranquilamente. E no caso é isso, né? São os recursos que a gente mais utiliza no âmbito, né, na nossa vida de operador do direito. Eu sei que não sei aqui quantos vão querer advogar, quantos vão querer fazer concurso, né? Mas vocês devem ter conhecimento de todas as peças. Por isso que a gente trabalha concomitantemente com o NAS, né? Vocês veem a matéria, como fazer e aplicam no NAS. E daqui uns dias vocês irão aplicar tudo que vocês viram no NPJ com atendimento real, né? Atendimento em situações reais. Então é isso, gente. Eu espero que eu vou passar uma atividade para vocês, né? De recurso de apelação, vocês fazerem uma apelação. E semana que vem é a semana de prova, não é? Dia 17. Então, a nossa matéria, o professor Daniel liberou da prova, né? Então, nós não temos prova, nós temos atividades. Então, eu já até falei com ele, a Maria Luísa falou a respeito da questão da terceira VA, já foi retificado, viu? Porque no sistema constava só 2 VAs para vocês, né? E também para mim. Aí o professor já pediu para, né, já tomou as providências, já mudou. Vocês podem abrir lá que já vai estar lá as 3 VAs, tá? As nossas são a somatória, a nossa nota é a somatória das atividades que nós fizemos entre a segunda VA e a terceira VA, tá? Então, vai ser bem simples, vai ser embargos, apelação e sentença, né? Sentença também, eu acho que a sentença foi também na terceira VA, né? Então, 3 atividades que nós temos, então. Então, somado, totalizando aí 100 pontos, ok? Alguma dúvida, gente? Querem tirar alguma dúvida? Eu estou à disposição de vocês. A bola está com vocês agora. Nenhuma dúvida? Tô achando tão bonita essa sala, cheia pra caramba hoje, pelo menos, né? Tô vendo a carinha do Lucas aqui. Então, o pessoal não gosta de colocar a carinha, né? Eu pensei que não ia ter ninguém depois da farra do Dia dos Namorados.
Mas a gente não está tendo possibilidade de farrear, né, gente? Vou até tirar uma fotinha de vocês, vocês estão muito lindos aqui. Bom, então vamos terminar nossa aula por aqui, né? Eu desejo a vocês. Ah, é verdade, viu? Quem pegou, pegou, quem não pegou, não pega mais. Né? Agora só tá em alta quem está casado ou quem já tinha namorado, porque quem não tinha vai ter que esperar a pandemia passar, né? Então, gente, eu desejo a vocês, foi um prazer, né, trabalhar com vocês, muito aplicada essa turma, foi um prazer realmente trabalhar. Vocês foram exemplares aí nessa transição, né, de presencial para remoto, e eu me coloco à disposição de vocês para qualquer dúvida, tá? E vocês têm meu WhatsApp, vão manter contato, e provavelmente vocês serão meus alunos, se Deus quiser, no NPJ, né? Que eu estarei lá para orientar vocês também, caso não existe escolha, né? Mas estarei lá, se der certo a gente poder né, ter esse relacionamento de professor e aluno novamente, vai ser um prazer, tá bom? Eu agradeço vocês, fiquem com Deus e vamos lá, né? Vamos seguir. Se Deus quiser, semestre que vem nós vamos voltar de forma presencial, né? Porque é difícil, mas vocês foram muito bem, tá? Eu agradeço demais aí o empenho de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Também te amo, Malu.